aquilo que a gente pode deixar de dicas para os pais e o que, Sem que eles... dúvida. Que as crianças queriam ver o mesmo desenho 15 Muitas vezes. Hoje fala assim, ele pode ver o que ele quiser, para que repetir? Essa repetição... Uma criança que não sabe esperar. Peraí. É isso, vai. Que bom que você está aqui. Você já percebeu como as neurociências estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia? Mas e para a educação? Você já pensou na importância da neurociência para entender a formação dos filhos, para entender o desenvolvimento das crianças e jovens? E funções executivas, já ouviu falar? Calma, a gente aqui vai ajudar vocês a entender um pouco mais de funções executivas e como elas podem apoiar o desenvolvimento de crianças e jovens. Esse é o nosso papo de hoje, funções executivas e desenvolvimento de crianças e jovens. E nós estamos aqui na Biblioteca do Magíster e eu trouxe o Júlio, coordenador do ensino médio e anos finais, para a gente falar de neurociência e educação. Júlio, tudo bem? Tudo bom. Então, acho que é muito importante a gente dizer que a palavra tem aparecido o tempo todo, mas que ela não é só uma modinha não, ela é super importante e algumas modas são impactantes no como a gente vive, como a gente estabelece as relações no cotidiano em que estamos hoje e por isso falar de neurociência é muito importante, muito pertinente para a formação das crianças. Mas a gente quer falar hoje de funções executivas, vamos primeiro dizer o que são funções executivas? Vamos lá. Acho que não é tão fácil assim definir em poucas palavras, mas vou usar um recurso que a gente usa com os nossos alunos menores, tentando explicar para eles no nosso trabalho o que são funções executivas. E a gente usa uma analogia muito interessante. A gente conta para eles que são os superpoderes que tem no nosso cérebro. Então, na verdade, são capacidades que o nosso cérebro tem naturalmente para executar funções, muitas vezes sem que a gente perceba. Então a gente conta assim para eles, imagine o super-homem. Se ele não soubesse que ele sabe voar. E aí um dia ele acha que ele precisa voar, mas ele não treinou esse voo. Como é que ele vai resolver o problema? Ele tem aquele superpoder, mas ele tem que ser desenvolvido. Isso é a função executiva. Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. A gente tem que desenvolver ao longo do tempo para quando ela se fizer necessária, a gente poder atuar e o nosso cérebro está pronto para executar esse caminho. Então, ok, eu não sou o super-homem, meu filho não é um super-homem, mas ele está vivendo em sociedade. Sem dúvida. Né? E ele precisa, principalmente para viver bem em sociedade, de funções executivas. E eu acho que o termo neurociência e funções executivas está tão na moda justamente pela maneira como a nossa sociedade tem se comportado e tem se desenvolvido no cotidiano. Algumas das características do nosso mundo que automatizam, que protegem, que aceleram, que ampliam a quantidade de informações, faz com que muitas vezes no processo de construção dessas funções executivas, o cérebro se confunda um pouco e não funcione da maneira que é esperada. Então vamos voltar lá. As funções executivas, principalmente, a gente pode nomeá-las como sendo quais? Vamos lá. Temos muitas, mas acho que as principais. Para o que nos interessa em educação nesse momento são memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório que está associado à autorregulação. Eu acho que se a gente conseguir estabelecer processos e dicas para os pais e para professores sobre essas 6 funções executivas, a gente vai estar colaborando bastante para que eles lidem melhor com o mundo no qual eles estão imersos. Eu acho que esse é o objetivo hoje dessa conversa, né? Dar subsídio para os pais, também ajudar o desenvolvimento das funções executivas dos seus filhos no dia a dia do seu fazer em casa, né? Sem dúvida, porque nós, apesar de educadores, somos pessoas que vivem nessa mesma sociedade e o que interessa aos nossos alunos é o que nos interessa. Pessoas mais potentes e mais capazes de transformar positivamente o mundo em que estão imersos. Então, Júlio, vamos detalhar um pouquinho mais essas funções executivas? Vamos contar o que são? Vamos tentar. Na verdade, a primeira, e acho que essencial, é o que a gente chama de memória de trabalho. E alguns autores também falam de memória operacional. São bem semelhantes. O que é isso? Seria a capacidade que o nosso cérebro tem de lidar com informações verbais ou visuais, ou seja, com estímulos, e constituir
esses estímulos de forma que eles façam relações com coisas que já estão na memória de longo prazo, ou seja, coisas que nós já sabíamos, para transformar, para construir, para elaborar. E isso precisa ser estimulado o tempo todo, porque parece uma coisa muito simples, mas como eu disse anteriormente, se a gente tem muitas informações e não é capaz de botar atenção em algo específico, a nossa memória de trabalho fica prejudicada. Então, como a gente pode desenvolver estratégias para que o estímulo que eu recebo faça sentido e com isso constitua novos sentidos e eu possa ir além daquilo que eu já sabia? E ainda de maneira prazerosa, e ainda de maneira que seja dinâmica e que gere um movimento de retorno positivo, que eu tenha vontade de fazer isso mais vezes. Esse é o nosso desafio. Agora, como? A gente precisa ter bastante atenção. Uma coisa que eu posso dizer para você, Kátia, é que por mais que a gente deseje, esse é um trabalho conjunto. De famílias, de escola, de sociedade, porque o contexto em que a gente está imerso talvez não seja o ideal para que isso naturalmente apareça com as crianças. Então, se nós voltarmos aos tempos dos nossos avós, era necessário que nós desenvolvêssemos as funções executivas para sobreviver, porque eu tinha que atravessar a rua, porque eu tinha que planejar uma lista de compras, eu tinha atividades que naturalmente estimulavam essas funções executivas. O mundo mudou e nós, como pessoas, estamos nos adaptando a esse novo mundo. E algumas coisas podem fazer falta. E para supri-las, a gente tem que ter estratégia. Você falou rapidamente, ao mencionar memória de trabalho, que é uma das funções executivas de Adele Diamond, você falou de atenção. Atenção é algo que a gente vai voltar a falar nela. Sem Guarda essa dúvida. informação, porque atenção é algo que nos interessa muito aqui na escola e para aprendizagem, né? Mas vamos para a segunda? Vamos? Então vamos lá. A segunda que nós programamos para falar hoje é o controle inibitório. Que nada mais é do que a capacidade de selecionar o momento de ouvir, o momento de falar e como se comportar diante de estímulos de maneira a colaborar com um todo. O que parece muito natural. A gente pode associar isso a falas anteriores que já foram moda também, como a questão dos limites, tem que ter limite, não tem que ter limite. Na verdade, o cérebro tem que ser habituado a se comportar diante de situações que não sejam aquelas que nos tragam o prazer imediato. Então, o controle inibitório é dizer, não, talvez eu queira fazer isso agora, mas este não é o melhor momento para eu fazer isso agora. É claro que isso, numa sala de aula, é super importante, porque as coisas vão ter um ritmo que é coletivo, não aquele ritmo individual de cada um. Mas não é só na sala de aula. É no jogo de futebol, é na convivência no clube, é em dividir a televisão da sala com o irmão quando os interesses são diferentes. Então, inibir aquilo que é o meu desejo imediato é muito importante para que eu estabeleça uma vida também mais autônoma. E a terceira função executiva? Vamos lá. É o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Como é que a gente tenta explicar isso para as crianças aqui na escola quando a gente está fazendo trabalhos que envolvam funções executivas que são cada vez mais frequentes? A gente pede que eles imaginem uma praça e eles têm que chegar de um canto a outro na praça, mas a praça tem árvores, a praça tem uma igreja, a praça tem uma série de coisas e o objetivo dele é chegar pelo caminho mais possível. E a gente vai colocando obstáculos nesse caminho. Então ele imagina um caminho e ele vai descrevendo para a gente como é esse caminho. E a gente diz, mas aí tinha uma poça d'água, aí tinha uma fonte, você não consegue passar. Ele precisa reorganizar o seu plano para que aquilo funcione. Então a flexibilidade cognitiva, ela envolve controle inibitório, porque eu não posso fazer o que eu quero passando por cima de tudo. Ele envolve memória de trabalho, porque eu preciso ter novas informações para fazer. Mais adequado. Então percebe que ela já é mais elaborada, porque ela já depende de uma formação anterior de outros bons circuitos neurais, que é o nome do exercício de funções executivas que se dá, para que ela aconteça. Então é a capacidade de se adaptar às situações e às necessidades cotidianas. E isso é com planejamento, é treinando esse planejamento com antecipação, conhecendo possibilidades. Então a gente precisa trabalhar bem a qualidade das informações. E aí por meio da atenção, e a gente vai voltar, para que eles estabeleçam naturalmente essa potência para ter novos caminhos. E aí quando a gente pensa criança bem pequena, a gente espera dela
essas funções ainda embrionárias, assim, pouco desenvolvidas. Então, a criança que não sabe esperar a sua vez, a criança que tem dificuldade a mudar de estratégia, ela tem uma rigidez maior. Então, a gente percebe realmente nas crianças bem pequenas que a gente tem funções executivas ainda pouco desenvolvidas. Uma criança que não sabe esperar, uma criança que tem dificuldade em mudar de direção ou de mudar de atividade, né? Porque foi solicitada pela família para ela mudar de atividade, isso tem uma rigidez maior, mas isso precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. Né? Sem dúvida. E aí a gente precisa esperar que uma criança, ao seu crescimento, vá ampliando essas capacidades. E acho que mais do que isso, a gente tem que botar atenção para não perdermos boas oportunidades. A gente desenvolve as funções executivas sempre, desde que nasce até quando a gente morre. Perfeito. Porém, existem alguns períodos mais sensíveis para que isso aconteça de maneira exponencial. A infância é um período extremamente sensível. Então, quando as crianças estão começando a lidar com as funções executivas, a gente tem que ter bastante atenção. E às vezes são coisas muito simples que a gente pode dar como dica para os pais e para os professores que fazem muita diferença nessa organização do planejamento das crianças. Então, quando uma criança tem entre 3 e 5 anos, é muito importante que a gente mostre para elas que existe uma rotina e que as ações do cotidiano são planejadas. Então, uma coisa que é muito simples vamos sair de casa. A gente pega a chave do carro, lembra se pegou a bolsa, lembra se vai precisar de casaco, olha se está chovendo. A gente tem que demonstrar para a criança que existe uma sequenciação e um planejamento, porque ela vai, pelo exemplo, e nós somos os exemplos para os nossos filhos, para os nossos alunos, percebendo que há etapas de planejamento. Isso fica na criança e quando ela tiver que realizar uma tarefa sozinha, ela vai escalonar essa mesma questão. Por isso que na escola a gente fala tanto de rotina. Exato. A rotina ela é estruturante para o pensamento da criança, que é isso, o planejar as etapas de um processo. E a gente sabe o quanto é difícil no nosso contexto social atual manter essas rotinas, porque a vida é muito mais fluida e muito mais dinâmica. Mas retomar coisas simples. Quando for possível almoçar em família, venham todos para a mesa, lave a mão, espera todo mundo se servir para então começar a comer. Não é uma questão de educação apenas ou de etiqueta social. Eram ferramentas que nos colocavam a pensar de maneira escalonada e planejada, que é fundamental para a gente lidar com o cotidiano e para a aprendizagem escolar. E então, social. E dos 3 aos 5 anos, a gente está plantando para que ela se alfabetize no tempo correto, para que ela lide com as frustrações da aprendizagem. Porque, imagina, a criança chega, tem aquele prato predileto dela na mesa e ela tem que esperar a avó se sentar para ela começar a comer. É frustrante, mas é uma frustração positiva. Muitas vezes a gente imagina... Isso é controle inibitório sendo desenvolvido, né? Exatamente. E quando eu escalono, eu estou desenvolvendo a memória de trabalho. E isso vai trazendo emoções e sensações com as quais ela vai saber lidar no futuro quando o mundo lhe apresentar isso de uma maneira mais estabelecida. E a gente também tem que fazer isso na escola. Então, precisa esperar a hora do lanche, não pode ir exatamente na hora que desejar para o parquinho, porque existe uma gestão coletiva que é importante para o controle inibitório e para a memória de trabalho. E mais do que isso, na escola ele está convivendo socialmente. Hoje em dia também, você fala um pouquinho desse momento histórico, a gente vive uma sociedade de famílias bem menores do que em gerações anteriores. E então essa regulação que era muito vivida no âmbito da família, no cotidiano, hoje eles têm menos oportunidades. E a escola, muitas vezes, é o lugar onde ele tem que lidar com a vez do outro, o interesse do outro. Sem dúvida. Aquela organização, orientação, planejamento, regras. Né? Exato. E isso causa, muitas vezes, uma frustração olha como ela é potente para o desenvolvimento dessas funções executivas, de flexibilidade cognitiva e controle inibitório. E a gente conversava aqui no nosso making off, particular, do quanto nos preocupa que isso se estabeleça bem,
porque quando você é capaz de fazer antecipações por meio de planejamento e quando você é capaz de inibir o seu desejo imediato em prol do coletivo, a gente tem crianças menos ansiosas, crianças que lidam melhor com adversidades e tenho certeza que esse é o desejo de todos, né? E aí, muitas vezes, nós na escola, e as famílias também, sabe aquela coisa da gente erra querendo fazer o bem? A gente sabe que quando a gente protege, quando a gente programa, ao invés de dizer, pegue o seu casaco para sair, arrume o seu estojo, a gente deixa o estojo arrumadinho, o café da manhã pronto e tudo direitinho para a criança, a gente entende que isso é o tempo que eu posso oferecer esse carinho para o meu filho. E é de fato, mas muitas vezes a potência maior vamos fazer isso juntos? Demanda um pouco mais de tempo. Então, por isso fala-se tanto nas escolas hoje de metodologias ativas, por exemplo. Então qual é a relação entre isso e neurociência? A gente precisa que eles restabeleçam processos que eram naturais até um tempo diferente, né? Eu sempre brinco com os pais que a gente não sabe como eles vão lidar se amanhã o Netflix ou o streaming acabar. Porque é um reflexo dessa sociedade do imediato, do não esperar. Né? Eles veem aquilo que eles desejam, na hora que desejam, como desejam. E recentemente, ouvindo também um trabalho muito interessante, o impacto disso é muito determinado. Porque, por exemplo, devem lembrar-se, né, quem tem filhos mais velhos ou quando eram crianças, que as crianças queriam ver o mesmo desenho 15 Muitas vezes. vezes. Queriam ouvir a mesma história todas as noites. E a gente hoje fala assim, ele pode ver o que ele quiser, para que repetir? Essa repetição, na cabeça da criança, no desenvolvimento de funções executivas, significa eu quero ser capaz de prever o que vai acontecer. E essa ferramenta de previsibilidade é que é incrível para que ele lide com as adversidades. Então a gente tem que cuidar de não deixar que o excesso de informação e de possibilidades substituam questões que são importantes, porque para a criança aprender quando for mais velha, ela tem que ver, revisitar, olhar, fazer aqueles exercícios de fixação, né, que parecem coisas do século passado, mas são super importantes no aspecto neurocientífico, para que eles aprendam. E aí eu preciso ensinar essa previsibilidade desde sempre para que eles lidem com isso. Júlio, você toca num assunto que acho que vale a pena a gente chamar atenção novamente. Falamos então do período sensível de 3 a 5 anos na criança pequena, mas existe um outro período também muito potente para o desenvolvimento de funções executivas, que é a adolescência. E aí eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre a atenção e a aprendizagem, principalmente nessa fase da adolescência. Vamos falar sobre isso? Vamos, claro. E lembrando que todas as crianças chegarão à adolescência. Então aquilo que é feito dos 3 aos 5 anos também é importante para que este novo período sensível de muito desenvolvimento de funções executivas aconteça da melhor forma possível. Mas quando eu falo de adolescente, hoje no nosso contexto, o que a gente percebe com grande dificuldade é que eles sustentem a atenção por um longo período, que eles consigam focar em alguma coisa, sobretudo quando essa coisa não é aquilo que lhes dá o maior prazer do mundo. E aí a gente fala de obrigações em casa e da escola, sem dúvida. Porque desenvolver a atenção é muito importante. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é treinar com eles a concorrência de estímulos. Não é possível que eu consiga focar em uma atividade se eu tenho múltiplos estímulos ao mesmo tempo que façam com que eu tenha que alternar a minha atenção entre eles, porque aí eu vou ter um monte de informações sem um bloco de sentido. Não há memória de trabalho que dê conta dessa atividade. E o adolescente, ele gosta muito de se pautar em um mito neurocientífico, que a gente chama de neuromitos, que é de que o ser humano ou o cérebro é multitasking. Ele é capaz de realizar 2 tarefas ao mesmo tempo. Ele até é, em última instância, mas não 2 tarefas que necessitem de atenção sustentada simultaneamente. E que exijam um esforço cognitivo, né, simultâneo. Exatamente. Então ele diz assim, eu consigo estudar ouvindo música. Não consegue. Alguns autores dizem, se é uma música clássica, suave, uma coisa que eu já conheço, que não me interrompe, talvez até me ajude a inibir estímulos externos. Mas como hoje a gente tem
por ano milhões de músicas novas nas plataformas de streaming, sempre ele vai atrás da novidade. Então ele não vai conseguir botar atenção naquela nova batida ou naquela nova letra e ao mesmo tempo na tarefa de geografia ou de ciências. Isso não é possível, o cérebro não funciona dessa maneira. O que acontece é que ele vai focar naquele estímulo que é mais prazeroso. Então trabalhar a alternância de atenções e cuidar para que o foco seja dirigido para uma atenção dirigida em primeiro lugar e que ele sustente essa atenção por um número X de minutos, precisa ser trabalhado e treinado para que ele não vá fragmentando essas aprendizagens. E uma outra coisa que é muito importante, para poucos adolescentes hoje, uma aula de matemática ou de história é mais interessante do que os vídeos das plataformas e das redes sociais, que vão estimulá-lo o tempo todo para isso. Então a gente precisa dar essa consciência, né? Na verdade é uma outra função executiva, que é a metacognição, que é muito importante na escola, para a gente dando a ele consciência de como esses processos se desenvolvem e mostrando a necessidade dessa alternância, para que ele perceba esses focos. E aí, lembra que a gente falou muito no primeiro período sensível lá atrás de estabelecer noções de planejamento? O adolescente tem que ter um plano de médio prazo para a sua vida, porque se ele não vê função em usar a atenção para fins de planejar a sua própria vida, qual é o sentido dele fazer isso? Ele vai ficar só no prazer. Só que vai chegar aquele momento em que ele precisa tomar decisões. E aí vem a ansiedade novamente. E aí vem a falta de perspectiva, porque ele não foi estabelecendo esse planejamento. Então, trabalhar a atenção... E é treino, né? É treino. E nesse treino envolve limite, envolve consciência, envolve conhecimento, mas a gente precisa dizer que talvez essa seja a tarefa mais difícil. Essa concorrência com esses múltiplos meios, com esse excesso de informação, tem sido mais difícil para pais e para professores. E de alguma forma isso também nos gera essa perspectiva. E como é que a gente resolve isso? Tratando o assunto de frente, dando clareza a essas necessidades para que eles adquiram paulatinamente essa consciência, passo a passo, processo a processo, de que estar na escola, e a gente diz isso muito para os adolescentes, e eles demoram um pouquinho para entender, mas depois de um tempo eles entendem, e é engraçado lidar com eles, assim, olha, eu realmente não sei te explicar agora por que você tem que aprender os logaritmos, ou porque você tem que aprender as partes da célula, mas o que eu posso te dizer é que os poderes do seu cérebro, as ferramentas cognitivas que você vai ter que ter como recurso para aprender isso, vão te colocar num lugar diferente quando você tiver um problema real e menos protegido para lidar. Então a escola é um grande laboratório de funções executivas. O mundo era um grande laboratório de funções executivas. E acho que um pouco da angústia do adolescente hoje é que só a escola, ou primordialmente a escola, se coloca nesse lugar da contrariedade, do prazer que não é imediato, da atenção sustentada, da alternância de atenção necessária e da dificuldade, que é o termo que eles usam. Mas sem dificuldade, sem superar dificuldades, seja quais forem, não tem função executiva que dê jeito. E aí tem também elementos da frustração para ele lidar com o não conseguir, o ter que replanejar, uma nota baixa, por exemplo, né? Então, manter a atenção estudando, mesmo sem saber se o resultado daquela avaliação vai ser de sucesso, exige uma habilidade muito bem estruturada, né? De controle inibitório para aquilo. Lembra da história da pracinha que já falamos aqui? Ele tentou um caminho. Aquele caminho apresentou um obstáculo. O que eu preciso desenvolver? A capacidade de encontrar novos caminhos. Claro que com o apoio dos professores, com o apoio da família e às vezes com intervenções muito mais específicas. Há momentos em que realmente ele não consegue lidar com essas questões e precisa de um apoio externo, mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é que, ao longo do tempo, o que a gente chama de flexibilidade cognitiva para o adolescente também pode ser traduzido como empatia. Ele precisa desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro. Porque sem olhar por múltiplas perspectivas, ele não consegue encontrar novos caminhos. Então isso de, não, mas e se fosse dessa maneira, esse jogo de alternâncias? E aí, as didáticas escolares começam a fazer perguntas com inferências mais complexas, começam a pedir que ele participe de estratégias na escola, como tem aqui
colégio, imagina nossa simulação interna, em que ele represente ideias com as quais ele não concorde, que crie argumentos, porque é isso que vai colocá-lo na potência para construir novos caminhos. Então pode parecer que essas ações não estão conectadas com a aprendizagem. Ela pode não ter uma relação direta com os conteúdos, mas com as ferramentas que ele usa para aprender e que ele vai usar depois para exercer a vida profissional plena, elas têm tudo a ver, porque focam em habilidades cognitivas e funções executivas. Recentemente me perguntaram se o que hoje, né, falam das soft skills, se tem a ver com funções executivas, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Eu até me arrisco a dizer que falar de empatia, porque você acaba de citar empatia, ou cooperação, ou colaboração, todos esses elementos dos socioemocionais, eles se baseiam em um bom desenvolvimento de funções executivas. Sem dúvida. Porque a partir disso é que a gente pode, então, esperar uma resiliência, empatia. E eu acho que se desenvolvermos bem funções executivas, a gente vai ter também melhor habilidades socioemocionais. E quando a gente fala de soft skills, ou mesmo de situações de conforto cognitivo, às vezes o segredo é realmente desacelerar. Ou desequilibrar. Exato. E muitas vezes na escola, a gente coloca um ritmo menos intenso para algumas ações, para que eles permaneçam um tempo maior em contato com aquelas dimensões. Porque, imagine, não sei, agora eu vou fazer o meu trabalho de empatia, vou tentar me colocar no lugar de um adolescente de 15 anos quando chega em casa da escola. Ai, que saco, eu tenho que fazer a tarefa, eu tô louco para ver essa série, porque amanhã vão me perguntar do que aconteceu na série. Aí ele vai lá e bota a série na velocidade 2 para poder ter a informação muito rápida. O cérebro super acelerado, ele vai fazer a tarefa, é claro que ele não vai conseguir focar. Então, qual seria o ideal? Que nessa construção de rotina que vem ao longo do tempo, a família desenvolvesse um momento de pausa, sabe? De descanso cognitivo, para que ele pudesse exercer da melhor maneira possível aquela tarefa que está sendo posta. E eu acho que já vamos começar a entrar naquilo que a gente pode deixar de dicas para os pais e onde eles podem colaborar. E eu chamo a atenção para a qualidade do sono. Sem que a neurociência dúvida. também tem mostrado como ela é fundamental para a boa aprendizagem. Eu estava conversando com uma aluna recentemente, de 14, 15 anos, e que chegou à escola às 7h30 da manhã e era muito visível que ela estava com muito sono. E eu perguntei, e aí, mas quantas horas você dormiu? Ela, eu fui dormir às 3 horas da manhã. Falei, mas por quê? Porque eu fiquei no WhatsApp, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro e tal. E é uma jovem que demonstra muita ansiedade em relação às suas perspectivas, né? E muitos estudos neurocientíficos dizem que nessa fase da adolescência, a privação de sono está muito relacionada à ansiedade e dificuldade acadêmica. E memorização, né? Sem dúvida. Porque é nesse momento que o cérebro está organizando as informações. Exatamente. Então, não interessa eu ter um super acesso a informações se elas não vão ser selecionadas pelo meu cérebro. E isso acontece fundamentalmente no período de sono e no período de descanso. Então, por mais que seja um lugar comum, né, adolescente precisa dormir de maneira sistemática. E aí chega período de avaliações ou chega próximo daquela festa de 15 anos que está todo mundo falando, ele começa a perder o sono porque não consegue desacelerar. Isso também é treino, isso também é prática. Então, organizar rotinas, bom, já falamos das dicas de novo, né? Mas vamos voltar. Organizar rotinas que estabeleçam esses padrões pode parecer, como eu brinquei, algo do século passado. Mas a gente precisa considerar isso como algo importante para esse contexto em que vivemos agora. Então, os pais ajudarem os filhos a estabelecer horários para cada coisa, né? Do horário que chega. Você falou de uma coisa que, rapidamente, que também tem a ver com esse momento social, mas falando em neurociência também muito nos interessa, que é o ócio, que a dificuldade de hoje lidarmos com esse momento onde não temos nada para fazer. Parece até uma vergonha, né? O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Fazer nada virou um grande problema. Mas, na verdade, o fazer nada, o ócio, né? Existem outros termos, ócio criativo, ócio produtivo e tal. É dar um tempo para que as coisas se organizem, para que o circuito se organize, para que o cérebro selecione aquilo que é determinante,
ou exclua aquilo que não é determinante. E também possa aguardar um próximo momento. E não ser estimulado, né? Precisar de estímulos, porque é viciante, né? A dopamina é viciante, ficar na rede social e constantemente recebendo informação é algo que prende. Então, esse momento de pausa, elas são necessárias. A gente algumas vezes aqui já falou de como a gente explica para as crianças pequenas o que são funções executivas. Vou contar como a gente explica isso, às vezes, para o adolescente em relação ao sono, em relação a essas pausas. A gente faz a analogia daquele craque do futebol que vive nas baladas. Né? Ele é um craque, ele tem muita potência, mas se ele não treinar e ficar na balada, na rede social, no evento, no tempo todo, ele se machuca mais, ele rende menos no jogo, ele vai ter mais críticas, e é isso. Há um momento de você executar e um momento de você desligar, descansar, porque o seu rendimento naquilo que você precisa fazer está diretamente associado ao descanso do seu cérebro para que você possa alternar e selecionar esse foco. Senão, ele entra naturalmente num ciclo de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, de fato, a fala da família, ou a conversa com a avó, ou o almoço de domingo, ou a aula de ciências... Eu ia falar disso, né? Não serão aula, o suficiente para entretê-lo. Sempre vai faltar alguma coisa. E ao tentar suprir essa falta, o que fica é quase nada. Então, eu acho que essa é uma atenção bastante grande que os pais podem ter, né? Quanto a criança ou o adolescente conseguem lidar com um momento de pausa, de não ter um estímulo muito grande nesse momento, né? Como ele lida com isso e ajudá-lo a perceber isso. Metacognição também pode ajudar nisso, né? Não, e a gente tenta dizer isso para os adolescentes o tempo todo. Mas a gente sabe que sem o controle parental e sem uma ação coletiva, fica muito difícil. Porque vamos combinar, né? É muito estimulante. Você ficar ali rolando o dedo para ver rios e rios e rios é muito estimulante. E isso concorre com o que é necessário para esse movimento de funções executivas, né? Ouso dizer que talvez essa seja a grande questão que a gente precisa aprender a lidar. Eu fico morrendo de medo, Kátia, da gente parecer que está com um desejo de voltar ao século XIX ou ao meio do século XX, onde as coisas eram diferentes. Não. Na verdade, a gente tem que pensar o contrário. A gente não pode ter o receio de resgatar ferramentas que funcionavam para algumas questões e tentar associar, adaptá-las para o que precisa funcionar hoje, para que a gente não tenha a impressão de que o passado era muito melhor do que o presente. Esses nossos jovens têm uma potência incrível. Sabendo lidar com o volume de informações e com a maneira de adquirir conhecimento, eles podem transformar essa sociedade de maneira muito impactante. E aí eu identifico uma grande orientação aos pais. Incentivar a resolução de problemas. Sem dúvida. Inserir os adolescentes e as crianças nas pequenas coisas do cotidiano. Sabe? Aquilo que a gente não vai poder fugir de fazer. Todas as famílias hoje, em algum momento, vão fazer compras no supermercado. Deixa ele planejar essa ida ao mercado, como é que isso funciona, como é que isso não funciona. Lidar com o limite do gasto também disso, né? E aí estamos falando podemos pensar no consumo, mas o limite também da despesa da família. Recentemente eu via também um outro trabalho muito interessante que dizia de como a gente, pelo nosso ritmo e o nosso cuidado, a gente entra num ritmo tão intenso que a gente quer otimizar as ações. E quando a gente otimiza as ações, às vezes, com a melhor das intenções, com os nossos filhos, crianças ou adolescentes, a gente, sem querer, querendo fazer o melhor, atrasa o desenvolvimento de funções executivas. Quer ver um exemplo clássico? Uma criança de 3 anos está lá na hora do almoço e ela pega a jarra de suco de uva para servir o seu próprio copo. Você sabe que vai pingar na sua toalha branca e que vai dar um trabalhão tirar o suco de uva da toalha branca. O que você faz? Você diz, não, deixa que a mamãe coloca, deixa que o papai coloca, pede para o irmão mais velho colocar. E aí coloca. Ok, resolveu o problema do seu cotidiano, mas aquela criança, o cérebro daquela criança entendeu que ela tem um limite. São coisas muito simples, então incluir as crianças nesses processos é muito determinante e muito fundamental. Vamos comprar roupa para ir à festa. Tá bem,
planeja a saída. Aonde você quer ir exatamente? O que você pretende comprar? Qual é a sua expectativa de custo para isso? Não, isso não dá. Tem que ser menos. Pensa menos. Então, são tarefas muito simples que a gente pode, inclusive, elencar algumas delas, mas que a gente tem que controlar para conseguir fazer. Porque o nosso ímpeto hoje, assim como deles, é otimizar e fazer aquilo que nos gera menos transtornos o tempo todo. Só que passar por transtornos, por frustrações, por decepções, é determinante. É muito formador, né? Reforçar consequências positivas. Vamos lá. Imagine a saída ao mercado, né? E tinha uma meta ali e tal, e aí ele disse, não, mãe, tem um outro produto aqui que faz a mesma função desse que a gente pode experimentar porque tem um custo mais baixo, ou porque tem um rendimento maior, ou porque compensa mais comprar a embalagem de 5 litros do que a de 2 litros, porque o preço por litro faz isso. Se ele chegar a essa percepção na adolescência ou na infância, valorize, agradeça. Então, aquilo que é prático tem que ter consequências positivas. Porque eu não vou entender que é a obrigação dele te ajudar a economizar no supermercado. Ele não tem essa obrigação. Então, isso é algo que ele faz além. Mas também é muito importante ter muito claro na rotina o que são as obrigações. Então, tirou 7 na prova. Legal. Mas tirar 7 na prova não é algo que você fez além do que você precisava. Isso é o que se espera de você. Então aí é incentivar, mas não superdimensionar isso para que ele continue nessa progressão. Então, são sutilezas que são difíceis de tratar no cotidiano, mas quando a gente ouve e coloca isso em atenção, naturalmente vai aparecendo, né? A gente brinca muito que a gente, quando trata assuntos com o adolescente, que a gente coloca em prontidão. E esse podcast é uma maneira de a gente colocar também os pais e a sociedade em prontidão para perceber isso no cotidiano. Então, acho que é um exercício super saudável que todos deveríamos fazer de perceber essas nuances do dia a dia. E aí você fala dos pais também estarem atentos num dos momentos nós trouxemos também os pais como modelos, né? Nós somos modelos para os nossos filhos. Sem dúvida. Modelos de como a gente regula as nossas próprias desejos e impulsos, modelos como a gente se relaciona, modelos como a gente organiza a nossa rotina, modelo de sono, não é isso também? Tudo isso é verdade. E aí a gente se coloca numa angústia muito grande. Mas como é que eu vou mudar muita isso cobrança, em mim? É muita cobrança, né? E aí a gente tem que recomendar para os adultos que ainda também têm aprendizagem e desenvolvimento para serem feitos até o fim da vida, que desacelerem, que encontrem momentos de pausa, que retomem alguns hábitos antigos. Então, no momento em que a gente tem uma pausa com os filhos, ao invés de ver a série, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Vamos jogar um jogo de cartas? Vamos ver fotos da infância? Vamos ter momentos que desacelerem a nossa conduta e que mostrem que há prazer em deixar o tempo também rolar e o tempo passar de maneira suave. Então a gente tem que se doutrinar, se condicionar a fugir desse ritmo. E isso precisa ser planejado. Aí se me disserem assim, mas eu não consigo planejar isso no cotidiano. Viu como faz falta as funções executivas? Porque saber planejar e conseguir planejar é algo que a gente está perdendo. A gente vai muito no impulso, no imediato, na decisão do momento, e aí a gente se habitua a ter essas decisões imediatas. E a gente começa a exigir isso do outro. Já percebeu que isso acontece muito? Eu acho que tem que ser dessa maneira. Aí eu falo, tem que ser dessa maneira. O outro fala, peraí, eu não posso ser dessa maneira. Você se frustra. Porque a expectativa é que aquilo aconteça da maneira que você coloca. No ritmo. E isso é o tempo todo. Quando a gente liga para um atendimento de call center, né? E aí a gente se pega se destemperando algumas vezes com um atendente, a gente pensa racionalmente assim, coitado, não tem nada a ver com isso. No trânsito, né? Mas qual é a relação disso então com funções executivas? É total, porque eu preciso ter a noção de planejar isso. Agora imagina a criança te ouvindo no carro, falando no viva voz, reclamando do trânsito e brigando com a atendente da empresa de telefonia. O que ela aprende com esse exemplo? Que é assim que as coisas funcionam. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter no cotidiano, porque nós somos, de fato, os espelhos do que eles vão desenvolver enquanto processo de procedimento. E lógico que a criança vai esperar do
dos adultos de referência, né, dos pares mais experientes, o modelo que ele deve ser seguido. Sem dúvida. Né, dos adultos educadores e dos adultos pais. Você fala dos jogos de tabuleiro. E aí, de novo, né, crescemos, nós, você é da minha geração, né, então crescemos nesse mundo dos jogos de tabuleiro. Hoje a gente já não consegue mais ver as crianças se debruçarem sobre os jogos de tabuleiro. E nós fizemos uma escolha aqui na escola, né, de trazer, e por isso esse podcast, por Sem isso dúvida. Trazer esse debate também para a comunidade do valor da neurociência. Quando a gente se deu conta de algumas fragilidades, nós fomos estudar, né? Nós paramos o nosso cotidiano lá há 2 anos e fomos estudar. Sem dúvida. E toda a coordenação da escola, né, se engajou em entender a fundo a neurociência num curso na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, super referendado, com profissionais incríveis e que nos botaram em atenção para isso. Por quê? Porque eu acho que nesse mundo que a gente vive de construção de certezas, há muita expectativa de que a escola tenha certezas o tempo todo. E desculpe se isso frustra muitas das pessoas, mas a educação não é feita de certezas, ela é feita de escolhas potentes, de escolhas possíveis e de convicções. Então, convicção é diferente de certeza. E qual é a nossa convicção? Que se a gente percebe que a sociedade não tem trabalhado de maneira natural para que a gente tenha boas funções executivas, a gente tem que tentar suprir isso de alguma forma e trabalhar. De que maneira? Apresentando desafios aos alunos que façam esse treinamento. Então a gente foi procurar jogos, estratégias que a gente possa sistematicamente, a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, fazer com os alunos para que eles tenham essa construção neural de possibilidades. E são jogos muito simples, muitas vezes, nos quais eles se divertem, mas que quando a gente para analisar o que foi feito com eles, eles falam, nossa, eu fiz isso tudo? Fez. Porque fazer de forma intencional e consciente é diferente de fazer naturalmente. Então, estudar a neurociência nos permitiu dar intencionalidade e diretividade a coisas que nós já fazíamos, mas sem conseguir relacionar com essa formação específica. Então, inserimos isso no cotidiano da escola. Sim. Momentos que nós estamos discutindo com os jovens, o que eles estão vivendo por meio dos jogos e o que eles estão desenvolvendo, dando essa consciência, Sim. essa clareza. E é nesses momentos que você tem trazido para eles pensarem como eles estão se regulando, como eles estão... E pensar sobre neurociência também. Sim. E é uma delícia dizer para eles assim, olha, a gente hoje está desenvolvendo este superpoder do seu cérebro, para quando ele se fizer necessário no âmbito da sua vida, você possa executar de maneira natural. Então, na matemática, na língua portuguesa. No jogo de futebol, no jogo de vôlei, nas relações pessoais, na disputa pela televisão com o irmão, como a gente já falou também, de como lidar com essas dimensões. E, Kátia, eles captam isso muito rápido, porque eles começam a se perceber capazes de coisas que eles não eram capazes, porque eles estão em prontidão também. Assim, então o que eu fiz foi isso. E eles associam pessoas. Então quando o professor tal fez tal coisa, era isso que ele queria? A gente nem é capaz de dizer o que o outro queria, mas é isso que foi trabalhado. E a partir da consciência e da clareza, eu acho que faz mais sentido, porque na verdade é isso, né? Hoje, num mundo de superinformação, selecionar os sentidos e dar uma diretividade àqueles que são realmente os mais importantes é fundamental para todos nós. Eu acho que era isso, né? Esse mundo neurocientífico e conteúdo super importante para que a gente esteja cada vez mais olhando para essa autorregulação desses meninos, apoiando, auxiliando. Então nós fomos estudar, nos debruçamos sobre isso para trazer de forma mais estruturada para dentro da escola, mas isso no dia a dia, né? na casa, pensar isso no ambiente familiar, junto com no almoço de domingo. E quando a gente conversava, Kátia, para estruturar essa conversa, ou para saber um caminho, e foi ótimo porque ela levou a caminhos que a gente nem imaginava, mas a gente se preocupava muito em não passar para quem está nos ouvindo uma sensação de não, então eu sou o culpado por isso. E não é verdade. Na verdade,
a maneira com que as coisas se desenrolam não é culpa de ninguém. Mas apesar de ninguém ter culpa, todos podem colaborar com a solução. Estamos todos envolvidos. Estamos todos envolvidos e o nosso interesse é sempre comum, que é pessoas mais potentes, capazes de transformar o mundo em que vivem de maneira positiva. É isso. E é isso, você que está interessado na educação dos filhos, está buscando formas de apoiar cada vez mais o desenvolvimento deles, esse é mais um encontro que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, como o Júlio disse, nós fazemos a educação a muitas mãos. Então venham conosco, acompanhem o nosso podcast sempre, divulguem, tragam mais outras sugestões que a gente pode aqui trazer outros convidados e discutir coisas que a comunidade quer saber sobre a educação dos filhos. Então, nos vemos no próximo podcast. Obrigada.